pesquisa, né, onde foi aplicado para a indústria no geral, para saber qual era a percepção deles, né? 30% já haviam falado no termo, mas o que foi impressionante é que 70% das empresas não sabiam do que se tratava, o que é a economia circular, apesar de ser um tema bem falado e bastante na moda, principalmente no exterior, né? Só que aí quando começa a preencher o questionário e responder as perguntas, todas as empresas se identificavam como desenvolvendo alguma iniciativa de economia circular dentro das suas atividades usuais, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você implementa práticas circulares. Espera aí que eu acho que eu não estou controlando. Bom, então eu falei dos tópicos, que era o meu slide 2, né? Aí fiz a brincadeira, que é a imagem da reciclagem na Alemanha, de resíduos de construção no pós-guerra, né? Então eu estou querendo dizer o quê? Economia circular só é uma nova roupagem do que já se faz. Eu estou querendo só criar um marketing em cima de algo que já existe. Ou, por exemplo, partir para o exótico, restaurar carros antigos, fazer coisas antigas, ou que a gente na área de arquitetura, o pessoal fala muito de retrofit, né? Um tema muito antigo, está muito falado. Assim, um restaurante charmoso, mudar a fachada, quer dizer, seria também uma estratégia de retrofit? É uma pergunta. Então, aí eu falei, né, que a indústria é um tema porque a indústria se interessa, se preocupa e procura. Principalmente as multinacionais, como eu falei, que atuam em mercado internacional, né? E aí essa pesquisa que eu cito, que eu acho que é legal para quem quer se atualizar no tema, a apresentação toda ela é estruturada em cima de relatórios setoriais, de tudo que tem acontecido e das principais bibliografias que eu encontrei nesse tema recentemente. E aí apareceu da Confederação Nacional das Indústrias, né? A CNI perguntou. 30% das empresas entendem o termo, declaram que entendem o termo. 70% desconhecem o tema. Então, veja, dentro do cenário nacional, 70% das nossas indústrias não sabem o que se trata aqui, que seria economia circular. Daí a importância dessas definições, desses conceitos estarem bem explicados, né? Pelo menos do meu ponto de vista. E aí, quando pergunta o que as empresas estão fazendo, né, listando, você faz tais atividades que são relacionadas, eles manifestaram que práticas eles têm no dia a dia da indústria e marcaram, então eles se identificavam de alguma forma que as iniciativas que eles clicavam se referiam à economia circular, né, se referiam à prática de economia circular, que é esse gráfico aqui. Então, grande parte das indústrias, por natureza, procura a otimização dos seus processos, né? Redução de desperdício, né? Otimização de processos. Então, quando você faz uma pergunta de uma forma muito genérica, é lógico que a indústria está interessada em produção mais limpa, em reduzir impactos ambientais, selecionando combustíveis e por aí vai, né, ou procurando reduzir o desperdício, porque a indústria depende de retorno financeiro e todas essas questões, né. Aí, por exemplo, sobre insumos circulares, se você perguntar para uma empresa se ela pratica alguma coisa de reciclagem ou de reaproveitamento de materiais, as empresas vão falar, sim, eu faço alguma coisa. Então, veja, a percepção do que é a economia circular, ela mistura com coisas práticas antigas e usuais que a gente faz no dia a dia. Mas, então, aí é que eu entro, né? O que é economia circular? A economia circular é uma evolução de conceitos. É uma evolução do conceito de reciclagem, é uma evolução do conceito de retrofit. Ele é muito mais do que isso, é um modelo de produção, né, que é, na minha definição, e pelo menos das mais abrangentes que eu encontrei, mais sintéticas e ao mesmo tempo abrangentes, seria essa questão de estender a fase de uso de um produto, quer dizer, é legal restaurar um carro? Mas não a qualquer preço. Se ele gasta uma gasolina absurda para manter e ter um impacto de gás carbônico muito maior, ele talvez não seja lá um produto ecoeficiente, nem assim dentro do que seria o conceito de economia circular.
ela é muito mais do que isso. Então, o que é a parte da economia? É procurar manter os produtos em uso, mais tempo em uso. Por quê? Porque quanto mais tempo o produto tiver em uso, mais eu vou capturar, mais eu vou produzir dinheiro, né, faturamento com esse produto em uso. Então, eu vou aumentar o retorno financeiro do produto. É a mesma coisa, se eu compro uma bicicleta e deixo ela parada em casa, eu gastei o dinheiro da aquisição, eu faço algumas manutenções, mas eu não uso a bicicleta efetivamente. Agora, por outro lado, é um dinheiro que eu investi, mas é um eletrodoméstico, por exemplo, um equipamento que eu não uso, ou um eletrodoméstico que você não usa. Muito melhor é você raciocinar em cima de aluguel ou compartilhamento do bem, né? Alugar uma bicicleta, partir para sistemas outros de compartilhamento, né? Então, o que acontece? Quando você compartilha, você, na verdade, está indo para o modelo de leasing, né? Você está muito mais interessado em não adquirir um produto fim para estocar como do seu consumo, né? Algo que pertence a você, de sua propriedade. Você está interessado no serviço. Eu quero um serviço de mobilidade urbana, eu não quero uma bicicleta na minha casa, eu não quero comprar metal e tudo que vem junto. Então, o primeiro conceito é que quando eu invisto em compartilhamento, ou eu pego um produto que está parado em casa e de alguma forma faço ele voltar, eu estou gerando ganhos econômicos não capturados normalmente. Eu estou aumentando a produtividade com o recurso que eu tenho, né? Então, além disso, outra coisa que é muito importante na economia circular é a remanufatura no ciclo de vida. O que é isso? É remanufaturar. Eu tenho que pensar no design ecológico de um produto, para que eu não conviva com os problemas usuais que a gente tem na reciclagem. Excesso de contaminação, dificuldade de separação dos materiais que atrapalham o fechamento do ciclo de vida do produto, né? Então, veja, o que é isso, né? A gente hoje tem uma discussão que é assim, eu preciso continuar gerando receita econômica, mas eu preciso parar de extrair recursos naturais, né? Então, à medida que eu pego o que já está na economia e passo a usar, eu estou fazendo um desacoplamento, né? Continuo gerando receita, mas com menos produto, restaurando equipamento, aproveitando peças usadas de automóveis que não esgotaram a sua vida útil e podem voltar como peças recondicionadas ou carros recondicionados ou sistemas, parte do carro de peças recondicionadas, né? Por que vem isso, né? Essa discussão, ela surgiu porque, assim, muito se fala, desde a década de 70, sobre o limite do modelo linear de produção, que é extrair, produzir e dispor resíduos em aterro, né? Colocar, quanto mais eu vender, melhor, o descarte do resíduo é barato, eu coloco no aterro e tal. Só que aí o que está acontecendo? Esse estudo da McKinsey, que foi sobre Resource Revolution, né, que é a discussão da essência de aumentar a produtividade, o retorno financeiro em cima dos recursos disponíveis, vem em função de uma observação que eles tiveram e que depois outras fundações dedicadas à economia circular também perceberam, que é a questão de que nos últimos 10, 20 anos as commodities e os materiais estão ficando escassos e você introduz um tipo de pressão e começa a ter um problema de competição no abastecimento dos recursos, o que leva ao aumento de custo dos produtos, né? Então, disputa por combustíveis fósseis, né? O dia a dia que a Europa enfrenta, né? Como conseguir recursos para alimentar as indústrias vem de fora, né? Está sujeito a externalidades produzidos em outros países. Então, o que acontece? Essas commodities, elas têm sofrido um aumento de custo muito grande e de volatilidade, o que atrapalha demais a previsão dos negócios das empresas, né? Então, com isso, a economia circular é muito mais do que fechar o ciclo. Ela é um ciclo que se fecha em várias etapas, né? Envolve a relação de uma empresa de mineração diretamente com uma empresa de construção que manufatura materiais, envolve a interação
de uma construtora com uma fabricante de materiais, envolve a relação de uma empresa de manutenção com uma construtora, com um projeto de arquitetura. Então, são N ciclos, né? Então, a gente fala que são múltiplos ciclos fechados. É uma coisa que não transfere à sociedade, porque existem dois conceitos em gestão de resíduos: responsabilidade compartilhada, no quais as empresas assumem compromissos para o resíduo chegar em algum lugar apropriado, mas para não ter impactos negativos para a sociedade, né, em termos de custo ou impacto ambiental, o mínimo possível. Mas existe um outro conceito que é a responsabilidade estendida. O que é a responsabilidade estendida? É buscar o seu produto através de redes de logística reversa para que você consiga evitar um problema de mistura, de contaminação no aterro. Então, trabalhar conceitos de logística reversa para que isso volte a centrais de remanufatura ou de outras coisas, para que você consiga explorar ganhos econômicos não capturados, estratégias que a gente chama business to business, né? Estratégias ganha-ganha. Você é uma grande empresa, você se associa a várias outras empresas de manufatura de menor porte para tirar ganho de coisas que não estão capturadas. Então, não vai voltar gesso acartonado, não vai aparecer gesso acartonado em aterro. Os produtos industrializados, quando desmontados, uma central que trabalha associada às empresas, vão pegar esse material e vão trabalhar esses conceitos, né, inclusive de reuso e de outras coisas, né? Então, o pensamento do desenvolvimento do produto já passa pela ideia de capturar o valor da remanufatura, né? Aí é que entra os escritórios de arquitetura, a ideia de você trabalhar recuperando o valor reuso e também uma reciclabilidade, né, uma habilidade do produto ser reciclado melhor do que nas condições atuais de um sistema linear ou aquele só preocupado com gestão de resíduos final, né? E aí você tem duas coisas, né, que está também por trás do conceito da economia circular, é a questão de diferenciar, né, materiais renováveis de materiais permanentes, né, materiais duráveis, né? Na construção a gente trabalha essencialmente com materiais duráveis, de longa vida útil, embora os materiais duráveis dependam também de ciclos de queima de combustíveis, que também podem ser obtidos, energia por fonte renovável, né? Mas, no geral, são coisas que precisam de reposição e restauração muito constante, como comida, como até mesmo os combustíveis que mantêm essa máquina de produção de materiais artificiais do homem, ela tem que ser feita por ciclos de fonte renovável, ou seja, usando recursos que são mantidos pela energia do sol, né, que mantém ciclos biológicos, né, mantém como a gente extrai energia da água, né, através de hidrelétrica e por aí vai. Ou usar uma biomassa, né? Você planta, ela cresce, aí você queima combustível para gerar balanço mais próximo do neutro do CO2. Então, eles trabalham em duas frentes de materiais, sendo que a lógica dos materiais duráveis é o ciclo de restauração. Eu devo procurar mexer na manufatura para que a vida útil dos produtos sejam muito mais estendidas do que a gente pensa na lógica de simplesmente descarta como resíduo, faz outro e só pensa no retorno imediato daquilo, né? Uma coisa que é uma abordagem mais de ciclo de vida, né? De custo de ciclo de vida. Então, veja, sistemas de compartilhamento, né, começaram a se disseminar no país, com vários tipos de serviços, assim, por exemplo, locação de carro elétrico, outras coisas, mas essa empresa na França faliu, assim, ela não conseguiu sobreviver a esse modelo que ela tinha estruturado, mas outras empresas estão sobrevivendo. Hoje é comum você ter sistemas de compartilhamento de carro, tal, né, e de bicicleta, mas nem sempre
existem questionamentos até sobre a questão de viabilidade econômica, outras coisas, mas no geral tem se mostrado que é uma prática que é bem identificável da economia circular, né? Então aqui também cito o exemplo da Renault, né? A Renault é uma empresa de automóveis que percebeu que estava tendo muito problema com a garantia de fornecimento de recursos naturais. Na realidade dela dependia de muitos fornecedores externos. Aí o que ela decidiu fazer uma joint venture com uma empresa de reciclagem de aço, junto com outras empresas nessa estratégia business to business, né, e começou a trabalhar restauro de peças de carros antigos, recuperando engrenagens, sistemas de motores, né, e aí nesses estudos mostram uma questão de que é possível recuperar 43% do carro, 48% volta para reciclagem, e a questão de redução drástica dos impactos ambientais que são relacionados à extração da matéria-prima, porque o produto já vem pronto, né? Então você não tem que reintroduzir todos aqueles impactos relacionados. Então, também trabalhando conceitos de remanufatura dos carros, né? Então, veja, outra empresa que é bastante comum também, que a gente escuta falar, é sobre fotocopiadoras, né? Então, máquinas como a Xerox ou essa Ricoh, que acabam criando todo um conjunto de centrais de manufatura, porque são máquinas complexas, com vários tipos de metais diferentes, polímeros, materiais de mais alto valor, e que você consegue, devido à separação das peças, recuperar as peças. Só que aí são processos diferentes, né? Centrais de manufatura que lavam as peças, recondicionam ela e automaticamente também mexe no processo de manufatura, né? Uma coisa que é muito comum também é a obsolescência de sucata eletrônica, né? Então, assim, o celular, às vezes, ele está em perfeito funcionamento, só que por algum motivo ele se torna obsoleto. Por questão de aplicativo e outras coisas, e aí, ou porque você não consegue nem restaurar, porque quando você tenta restaurar, o preço para consertar é mais barato comprar um novo, e por aí vai. Então, tem uma empresa na Califórnia que se dedica a desenvolver manuais livres, né, na internet para orientar toda a questão de como usar recuperar esses eletrônicos e poder trazer assim de forma guia direta, como é que você pode empregá-los novamente, evitando um pouco esses problemas de obsolescência, de excesso de sucata eletrônica. Então, veja, o benefício, aumento de produtividade, é gerar mais dinheiro com a quantidade de material, estender vida útil, reduzir despesas de operação e manutenção e impactos ambientais relacionados, melhorando índices de circularidade, reusabilidade e reciclabilidade. Esse relatório é muito importante, recomendo que vocês leiam, quem estiver interessado no tema, que é do World Economic Forum, que é um review bem importante do tema. E por que as empresas estão tão interessadas? É a questão de capturar, através da circularidade, ganhos econômicos não percebidos, e os mais altos, onde a viabilidade econômica é maior, é sempre nos materiais metálicos, né, sucatas eletrônicas, e também agora no setor de bens de consumo. Também tem sido bastante discutido isso, né, que é recuperar essa questão. O que está acontecendo, né? Quando a gente pensa em transição da economia circular, ou na Europa ou no Brasil, a Europa persegue esse caminho há um bom tempo, né? E os mais recentes reportes, né? Tem esse reporte europeu, que é de 2019, bem recente, e surgiu também um reporte sobre o avanço estratégico no Brasil da CNI, né? São dois documentos chaves para isso que eu vou apresentar para vocês. Em ambos os documentos, eles fazem uma revisão de todas as políticas públicas relacionadas e leis relacionadas à economia circular. Uma coisa que é marcante é mudar a figura de que a sociedade ou, por exemplo, aquela questão da lógica da gestão de resíduos, do poluidor-pagador. Não, é uma coisa completamente diferente. As empresas protagonizam, elas são os principais atores de um processo de mudança, porque está na raiz da sua manufatura, do seu design de produto, e ela se associa numa relação público-privada com o governo para criar grupos
de engajamento, né? Então, de parceria colaborativa para inovação, desenvolvimento de produtos, novos negócios. Então, assim, a empresa ela é muito mais protagonista desse processo do que propriamente aquela ação que vai vir diretamente do governo, né? Então, por isso que a gente vê ações de economia circular que às vezes nem tem uma política estruturada de economia circular parte do governo, mas está acontecendo. Então, veja, quando você olha como o assunto é muito complexo e envolve desde manufatura até melhorar reuso de resíduos, até retrofit de edifício, é óbvio que os países mais desenvolvidos são aqueles que têm estratégias em diversos campos para alcançar a economia circular. E nesse ponto eu destaco, claro, França, Holanda, a Europa sempre, mas também tem Japão, China, né? Mas no geral, se você verifica que o arcabouço legislativo ele é mais desenvolvido em países europeus, principalmente nestes que começaram a reciclagem lá atrás, né? E também tem essa questão de existem várias áreas de atuação desse processo, né? Aquela questão de criar modelo de negócio de compartilhamento, negócio de criar círculos fornecedores circulares, né? Então, existem várias estratégias diferentes. Então, veja, não é uma estratégia única, ela é múltiplo critérios, né? E uma coisa muito interessante, ela foca em recursos, não foca em resíduo. Então, o foco dela está em como a gente usa os recursos, qual é a garantia de disponibilidade dos recursos, se vai ficar escasso ou não. Então, a mineração, ela aparece como um setor super importante. Biomassa, recursos agrícolas, recursos florestais, todos esses. Então, não tem uma estratégia única para isso. Tem para minerais, para metais, para resíduos, né? E a mineração passa a ter um papel diferente nesse processo. Então, no Brasil, a gente não tem, né, uma legislação específica para isso, né? E ela aparece através dessas grandes empresas, serviços de compartilhamento, selos ambientais que procuram apresentar essas estratégias cradle to cradle, né? Que é essa coisa da remanufatura, e ela está acontecendo sem intervenção do governo. Mas ela não é, deixar bem claro, não é um processo de gestão de resíduos sólidos ou uma lei de poluição. Então não vai sair nessa forma, né? O Brasil, a única coisa que tem princípios de economia circular seria a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por quê? Porque ela instrumenta e reconhece logística reversa, propondo que seja feita só para resíduos perigosos, mas no conceito da economia circular ela deveria ser estendida a uma diversidade de produtos, não só resíduos perigosos. A ideia de não ter aterros. É claro que a estratégia de não ter aterros vai ajudar a desenvolver negócios de circularidade, né? Então, tem certas ações que estão nas políticas de resíduos que ajudam, né, a desenvolver o que seria o conceito da economia circular, mas não é uma coisa direcionada à economia circular. Talvez a coisa que mais se aproxima da economia circular, além de logística reversa, aí que foi falada, é a questão de responsabilidade estendida no ciclo de vida, onde reconhece que as empresas de manufatura podem desenvolver essas estratégias business to business, né, e pode, inclusive, passar a externalidade de tributos e outros ganhos ambientais através de instrumentos já reconhecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bom, a primeira coisa, não dá para montar estratégia de economia circular sem você medir as coisas. E aí eu chamo o site da Eurostat. A Eurostat tem um projeto de mais de 10 anos estruturando um levantamento sistemático de indicadores de resíduos, de recurso, de geração de PIB, receita, tudo mais, para poder montar a base do que seriam os conceitos de medida de circularidade, né? E os indicadores que são usados para medir circularidades, eles são completamente diferentes dos indicadores de reciclagem. Aqui eu cito um artigo que fez um levantamento mundial que mostra, né, por exemplo, que a circularidade, né, o índice de circularidade do mundo, a proposta do artigo era medir isso, mas aí eu estou mostrando para vocês como é que é diferente o indicador. Se você pega esse levantamento e tenta calcular a reciclagem, você vai focar num ciclo de 4 gigatoneladas de resíduos sendo reciclados no mundo, num total de 13.
Então, você poderia falar assim, olha, no mundo, considerando todos os materiais, tal, o índice de reciclagem do mundo, na média, é 30%. Só que quando você olha a circularidade, que é calcular o quanto de material que tem ciclo closed loop em relação à entrada, que são os recursos, aí você vê que os índices são muito inferiores, 6%, né, no mundo. E por que é assim? Porque a gente é uma sociedade que depende de materiais feitos essencialmente pelo homem, a gente tem que transformar os materiais, aço, metal, tudo mais, e a gente queima combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis, eles são materiais energéticos, eles são usados para gerar energia e virar emissão de CO2, eles são destruídos no processo. Então, mesmo que você recupere outros materiais são mais transformados, né? E aí o que acontece? A gente tem um grande estoque de materiais. A construção civil é um grande estoque de materiais. São materiais que a gente acumula nas cidades para resolver os escritórios, habitações, estradas, infraestrutura de mobilidade urbana, que mantém os nossos serviços econômicos, né? Então, o estoque é uma coisa muito importante, ele tem que durar, né? Então, veja, na questão da construção, eu chamo a atenção, então, para esses dois documentos, que são documentos que relacionam estratégias específicas de economia circular na construção, né? E daí eu resgatei algumas das questões, né? Como é que a gente fecha a circularidade na construção? Primeiro, perceber a diferença que tem entre países que têm estoque de infraestrutura muito grande dos países que estão construindo a infraestrutura, né? Então, quando a gente fala em China, Brasil, que ainda depende muito mais de construção, a gente depende de inovações de negócios de cadeia, de construção de casas, produção massiva de casas, que vão ter, pelos princípios de concepção do projeto, restauro, recuperação, reparação, adaptação de sistemas de fornecimento de água, energia, que possam ser acessados sem ter que quebrar, sem ter que perder as funções dos materiais e tudo mais. Por outro lado, vão ter países como a Europa, que vai praticamente trabalhar em retrofit, né? Quer dizer, né, a discussão é completamente diferente de inovação no jeito de construir ou simplesmente no jeito de restaurar os edifícios, mas são duas estratégias bem diferentes. Então, o que a gente vê, né? A gente vê atuações como produtos como serviço, que atinge principalmente a área de facilities, né? Que seria, por exemplo, não comprar um elevador. A empresa de elevador vai fornecer o elevador, vai te fornecer o serviço de elevador. Então, quer dizer, são serviços de alto valor, que tem equipamentos metálicos caros, né? Onde que interessa e você tem que dar manutenção constantemente. Então, esse tipo de serviço já existe, então, ações de proposição de um leasing, né? Por assim dizer. Por exemplo, serviço de compartilhamento. Toca também uma discussão muito grande em cima de como transformar escritórios, ambientes como até acadêmicos ou de ensino, adaptáveis, flexíveis e que tenham baixas despesas de manutenção e que possam operar de forma através de compartilhamento, né? Então você pode readaptar ela e em situações econômicas diferentes conseguir dar mais sobrevida ao edifício, né? Sem ter que toda hora ficar produzindo novos edifícios, né? E aí, quando pensa em fornecedores circulares, o que a gente está falando? Está falando de logística reversa, centrais de reparo, remanufatura, né? Que tem, aí entram essas empresas, né? Que já fazem construção modular massiva, ou empresas que estão trabalhando em setores específicos de instalações também, né? Que às vezes podem ficar trabalhando essa coisa da circularidade, né? Eles vão, retiram os materiais, reinstalam, né? E até empresas que estariam também dedicadas à recuperação de recursos. Por exemplo, quando você olha hoje a realidade da mineração, ela tem vários rejeitos que não agregam valor comercial ao seu produto fim e que estão lá e que poderiam ser perfeitamente acoplados em outras cadeias, inclusive da construção, né? Como rejeitos de mineração podem virar insumos e agregados na construção civil.
Tem ações também relacionadas à desmaterialização, né, e essa questão da manufatura. Então, aí o exemplo, né, a Mitsubishi hoje oferece em alguns países serviços de leasing de elevador. Londres, né, tem muita atuação, por exemplo, em empresas que constroem casas populares e que tem massivamente, constroem muitas casas, o conceito de construir casas circulares, né? Então a questão de modularidade, adaptabilidade das casas está muito mais desenvolvida, né? E aí exemplos, por exemplo, como dessa construtora, né, que é a Arup, famosa, né, também trabalhando conceitos de adaptabilidade de escritórios, onde os espaços são muito mais amplos, muito mais flexíveis e modificáveis e remodeláveis, né? Até empresas que trabalham end-to-end, né, que se propõem a construir o edifício inteiro, manter ele durante toda a vida útil e repará-lo, demolir, recuperar tudo isso ao longo de todo o ciclo de vida do edifício. Então, construtoras que se propõem a fazer o edifício, manter e adquirir um tipo de benefício de longo termo, né, assim, long term dos benefícios da construção. Uma coisa que eles ressaltam, que eu queria também falar, é essa coisa assim, se você tem que escalonar a vida, se você precisa tratar o edifício dentro dos N sistemas construtivos que tem, a primeira coisa que a gente precisa identificar é ter claro qual que é a vida útil dos subsistemas, né? Não adianta, o edifício são os vários sistemas e você precisa ter estratégias diferentes para coisas que são de acabamento, do que é em relação às instalações hidráulicas, do que é em relação à sua própria estrutura do edifício, esse arcabouço resistente, estrutural, que pode durar por 100 anos, né? Tem que ter estratégias diferentes para poder reaproveitar os edifícios e mantê-los em etapas diferentes, né? Então aí, por exemplo, no caso brasileiro, o que eu vejo, né? A gente percebe a obsolescência de cerâmica, né? As pessoas usam a cerâmica nas casas, 2, 3 anos, 5 anos depois troca o piso. Então, por exemplo, aí é um típico exemplo de uma oportunidade de atuação em economia circular que pode evitar um problema de uso do edifício, né? Ou aquele outro efeito que a gente conhece, que os construtores sempre falam, que você fica 2 anos gerindo os indicadores de resíduo de uma obra, para não passar a geração de resíduo, e aí vem em 6 meses pós-entrega de obra, as pessoas quebram tudo novamente, retiram os materiais e acabam gerando mais resíduo do que todo o ciclo de produção do edifício, né? Então, é um exemplo de coisas onde a obsolescência do produto, o produto nem foi usado, ele já é quebrado, né? Então, entender as causas da obsolescência e intervir nesses problemas críticos da construção brasileira é uma coisa que pode ser bastante interessante. Aí falando de metal, né, um setor que a gente sabe que tem índices de reciclagem super altos, elevados, perto de 70%, mas aí, quando você olha pela circularidade, você está olhando pela quantidade de recursos totais que a indústria extrai, a circularidade é menor, já cai para 1/3. Por quê? Por causa da questão dos rejeitos de mineração que eu falei. Então, são insumos, grandes quantidades. Então, países como a Suécia, ou o Brasil, ou a própria Austrália, têm estratégias específicas de fornecimento circular de subprodutos da própria mineração, por exemplo, para a construção ou para outros setores. Então, é um exemplo de fornecimento de cadeias, onde você agrega valor para os subprodutos e acaba gerando um efeito de circularidade, porque você está preocupado com a entrada, você não está preocupado com a saída e nem se o produto tem valor comercial ou não, né? É um outro tipo de preocupação. E isso faz todo sentido na construção, porque a escassez de materiais de construção, ela ocorre e ela é localizada. A gente sabe que faltam agregados em regiões como o do Acre. Por exemplo, São Paulo sofre estresse por fornecimento de areia. O problema de fornecimento de areia é um problema global. Tem problemas em diversos países, Indonésia, uma série de coisas que até tem uma tese em desenvolvimento na escola que aborda essas questões, né? Que está discutindo essa questão de uso dos recursos secundários, né? Da mesma forma, quando você pensa no setor de aço, você tem a questão chave, né? Que é a questão de valor do produto. Você pegar e destruir
o aço e perder, por exemplo, um vergalhão virar uma sucata, o valor dela é 20 centavos o quilo médio de mercado. Se você, por outro lado, conseguisse recuperar uma barra de aço, você teria algo perto de R$ 5 o quilo, né? Então aqui a gente está falando em que uma oportunidade de valorização na ordem de 25%, 25 vezes. Então, nós temos também algumas estratégias, uma outra tese de doutorado, que tem a questão de discutir a questão do reuso dos componentes de aço, né? Então, não basta reciclar o aço, nós estamos falando aqui até que produtos que são desenvolvidos com conceito de pré-fabricação, como perfis metálicos, painéis de gesso acartonado, ou mesmo peças estruturais de aço, às vezes, no processo de desmontagem, você não consegue atingir o reuso integral, né, que é um dos objetivos da economia circular. E aí vem também uma questão que aí para vocês, esse é um outro do report super importante, que é um projeto que aconteceu na Europa, um grande projeto fomentado pela estratégia de circularidade europeia, que simulou várias construções de casa, procurando fazer esse ciclo, vários closed loops aí, né? Reusar os materiais várias vezes, sem que tenha perda de função. Então, você consegue adaptar a modularidade das casas, fazer a flexibilidade, reusar e reutilizar muitas vezes. Então, tem N exemplos, e aqui nós não estamos falando de empresas pequenas, nós estamos falando de grandes corporações, empresas que atuam em construção, que estão bastante interessadas nesse processo de manter a casa, adaptar a casa, reutilizar partes da casa ao longo do ciclo de vida dos edifícios, né? Do ponto de vista de economia circular, nós estamos muito mais preocupados em reduzir o consumo de recursos de entrada, né? Então, veja, quando a gente pensa na estratégia da estrutura de concreto, a desmaterialização é o que mais vem em vista, né? Então, claro que infraestrutura com concretos de alta resistência e materiais de alta durabilidade são fundamentais para o desenvolvimento de infraestrutura da cidade. Mas aí vem que os grandes desafios de produzir estruturas desmaterializadas não é só a questão de usar aços com proteção e outras coisas que vão otimizar esses projetos e nem subir a resistência do concreto. Tem também a questão de otimização topológica, que aí toca aspectos que vão relacionar a inovação de produtos de materiais cimentícios, né? Onde, por exemplo, a melhor forma para uma laje ou para um componente não é necessariamente algo plano, como a gente costuma ver na cidade. São formas diferentes que vão levar à necessidade de mudar o processo de manufatura, né? Manufatura aditiva, por impressão, toda essa discussão, até a pré-fabricação de componentes que possam atingir melhores eficiências de circularidade, né? Então, veja, desde ações até mais disruptivas, até coisas mais simples, a gente consegue atuar em desmaterialização, né? Esse aqui é um trabalho também recente na escola, que foi feito sob orientação com o Vanderlei e com o Daniel, que mostra, por exemplo, que usar uma argamassa que tem ar incorporado pode conseguir 20, 30% de desmaterialização nos consumos de materiais usados em revestimento de argamassa, né? Mais do que isso, também, você pode conseguir eliminar, por reduzir os insumos primários, também todos os impactos indiretos desses materiais, né? Que esse gráfico aqui, na verdade, está mostrando para a gente que, se você pegar todos os resíduos acumulados lá da extração até chegar na aplicação da argamassa, existe muita coisa que são recursos escondidos, recursos da mineração que não foram aproveitados, perdas de processo por problemas com o edifício, né? Então, assim, a gente tem enormes desafios para a circularidade, né? Não é só a questão de resíduos, é desmaterializar, otimizar perdas de processo, adquirir menos cimento na sua entrada, né? Então, esse conceito eu chamo de ecologia industrial, porque isso é um conceito clássico, revisitar, né? Então, todas as estratégias que a gente usa, a gente deve olhar na entrada, não na saída, né? Então, veja, aqui um estudo recente que eu publiquei, que procura analisar 2 estratégias de reciclagem em empresas de produção de concreto usinado, sendo que uma delas lava os agregados, né?
se perde recirculando água, lavando uma série de etapas aqui para viabilizar a reciclagem, sendo que tem outras que já focam no uso de aditivos, né, e reuso o concreto diretamente sem gerar água no processo. Então, assim, do ponto de vista de circularidade, esse processo é muito mais eficiente, embora os dois processos falem sobre reciclagem e podem estar fazendo coisas que seriam positivas do ponto de vista da reciclagem. Então, assim, nós temos muitos outros desafios, né? Um deles que também toca um projeto que eu estou em andamento na escola de pesquisa é como tornar o concreto totalmente circular, né? E quando eu falo em circularidade do concreto, queria recuperar o cimento inteiro e o agregado de forma que fosse possível reusar o agregado, não ter um agregado reciclado que tem qualidade inferior e não atinge o desempenho quando eu tento reintroduzir ele como concreto estrutural. Ou mesmo, outra questão muito importante é essa questão que a construção de São Paulo, né, para aumentar a produtividade em execução de revestimento interno, usa muito gesso. Só que a parede de alvenaria com revestimento de gesso é um produto que não é reciclável. E se você não desenvolver uma inovação na manufatura da parede, esse produto nunca vai ser algo circular no contexto da construção, né? Ainda o Brasil permanece com discussões sobre resíduos perigosos, né, que tem na construção civil, a gente tem também o caso do amianto, outros produtos em que a circularidade não é discutida, né? Só se fala ainda sobre a questão do aterro. Até dentro das estratégias do SIX, a gente tem ideia de tentar escalonar alguns estudos de caso que tente mostrar que é possível fazer logística reversa com resíduo perigoso ou até descontaminar ele e permitir que esse produto seja aplicado com segurança, né? Então, agradeço, peço desculpas aí por passar o tempo, mas aí fica meu e-mail.